Olá, meus amados irmãos, bom dia e a paz do Senhor. Sexta-feira, dia 4 de junho, e eu quero fazer a oração da manhã com vocês e deixar também uma palavra no coração de vocês. E de antemão já fazer um convite muito especial. Hoje nós estamos iniciando um grande propósito de 21 dias de oração e de jejum, onde estaremos dentro deste período prolongado, buscando em Deus arrependimento pelos nossos pecados, buscando em Deus quebrantamento, nos humilhando na presença do Senhor e pedindo também libertação e restauração pelas nossas famílias e pela vida do seu povo. Então, se você deseja buscar em Deus um reavivamento espiritual, se você, quem sabe, esteja aí com a sua vida espiritual fraca, você está desanimado, ou então muitas coisas ruins têm acontecido sobre a tua vida, sua família, e você observa que é de fato espiritual, se você se sente afastado, longe da comunhão, este é o momento, esta é a hora. Esteja conosco, participando deste grande propósito. Acabamos de iniciar nosso jejum, e nós damos agora início a este grande propósito. Então você pode começar neste propósito conosco ainda hoje, ou a partir de amanhã, e realizar esse propósito pela sua vida, pela sua família, ou até mesmo pelo lugar onde você mora, pelas almas, enfim, aquilo que o Senhor direcionar ao seu coração. Mas esteja conosco, fique ligados aqui no canal, porque agora, a partir de hoje, estaremos todos os dias praticamente enviando vídeos de oração, compartilhando a palavra e também entraremos ao vivo, amém? Para que você ore conosco, principalmente à noite, tá? Então, ali às 22h30, estaremos entrando ao vivo para orar com vocês. Vamos orar então nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Senhor, te agradecemos pelo alimento que o Senhor coloca em nossa mesa. Te agradecemos pela proteção e livramentos do Senhor. Eu peço misericórdia pelos nossos pecados que nós temos muitas vezes cometido nas palavras, nos pensamentos, nas atitudes. Purifica nossos corações, Senhor. Santifica nossa mente para que possamos caminhar contigo. Nos aproxima de ti, Senhor, em nome de Jesus. Nesta manhã eu quero pedir a tua bênção mais uma vez sobre tudo que nós colocarmos as mãos para realizar. Que a tua muralha de fogo esteja protegendo a nós, a nossa casa e também o seu povo. Em nome de Jesus, seja conosco neste propósito de oração prolongado, nos conceda a graça e a misericórdia. É o que eu te peço e desde já agradeço. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, tua casa, tua família e declaro a cura, a libertação, a restauração, no poderoso nome de Jesus, nesta manhã. Amém? A palavra de hoje, irmãos, vou abrir aqui. A palavra do Senhor se encontra em Daniel, capítulo de número 9, a partir do verso 1, diz assim: No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplicas, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei diante dele. Então, irmãos, Daniel 9 diz que Daniel estava meditando nas escrituras sagradas, quando ele então teve entendimento de que o ano, o período em que o povo de Deus, Jerusalém, ficaria desolada, seria de 70 anos. E quando se cumprisse 70 anos, Deus iria então restaurar novamente o seu povo, removendo, tirando eles do cativeiro, levando de volta para Jerusalém, restaurando toda a cidade, enfim. Deus faria uma restauração completa. Aliás, essa foi a palavra, a promessa de Deus sobre o seu povo, quando eles foram para o cativeiro, levados.
E agora Daniel vê que esse tempo chegou. Mas quando ele olha para o cenário do seu povo em Jerusalém, eles continuavam em desolação. E aí Daniel ele vai tomar uma atitude. Ele recebe uma direção de Deus. Eu creio que foi uma direção de Deus. Daniel ele vira o rosto para o Senhor para o buscar. E ele começa então a orar, a suplicar diante de Deus. E também ele agora pregou a jejum. Então ele ora, ele suplica, ele clama, ele chora, tudo debaixo de uma atmosfera de jejum. E a Bíblia diz que ele está se humilhando, orando. E enquanto Daniel está fazendo isso, o Senhor está agora no mundo espiritual trabalhando para trazer a resposta que Daniel precisava referente à situação do seu povo. Então aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Nós precisamos nos posicionarmos espiritualmente. Eu aprendo muitas coisas com esta palavra. Primeiro, Deus sempre vai ter direção para nos dar. Sempre Deus vai ter a direção e vai apontar o caminho, o destino para nós. A questão não é essa. A questão é, será que estamos dispostos a obedecer à direção? Porque eu vejo que o povo de Deus, eles não obedeceram à direção de Deus. Porque se os irmãos forem em Jeremias 29, os irmãos vão analisar que quando o povo foi levado para a Babilônia, Deus havia mandado Jeremias entregar uma carta para eles. E na carta continha o quê? As direções de Deus. Olha, vocês devem buscar, vocês devem me invocar, vocês devem clamar, vocês devem se humilhar, buscar arrependimento, se voltar para mim, porque quando cumprir o tempo certo eu vou cumprir a minha palavra. Quando chegar o tempo eu vou cumprir minha boa palavra, vou restaurar vocês, vou trazê-los de volta. Essa foi a promessa. Só que o povo não obedeceu. Eles não tiveram um espírito obediente. E aí Daniel, agora no capítulo 9, ele está justamente meditando nessa parte da escritura de Jeremias. E ele analisa e ele pensa, peraí, a palavra disse que duraria 70 anos. Chegamos nos 70 anos. Por que o povo continua cativo? Por que a cidade continua desolada? Aí Deus falou com Daniel, porque o povo não obedeceu. Eu enviei meus profetas de madrugada para falar com eles. Eu insisti, mas eles não quiseram se converter. Por isso que agora, Daniel, quando ele começa a orar, ele fala assim, Senhor, perdoa-nos. A ti pertence a justiça, mas a nós a confusão, a vergonha. Por quê? Porque nós fomos rebeldes, nós pecamos, nós nos afastamos, nós quebramos a aliança, nós que não obedecemos a tua voz, não damos crédito aos teus profetas. Daniel começa a orar, falando justamente aquilo que o povo dele cometeu. Então eu vejo que Deus sempre tem direção, mas Deus está esperando, sabe o quê? Uma postura de obediência nossa, da igreja dele. Então eu vejo uma outra coisa também. Eu vejo que algumas coisas para acontecerem no mundo físico, natural, é necessário nós termos um posicionamento espiritual. Nós precisamos nos sujeitarmos a Deus, se submetermos a Deus. Porque enquanto nós não nos posicionamos, não tem como Deus agir. E Daniel se posicionou, buscou, e Deus agora começa a trabalhar. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra no coração de vocês nesta manhã. Eu acredito que esta palavra vai trazer um despertar espiritual na mente, no coração de muitas pessoas e vai trazer direcionamento para você também. Que quem sabe esteja vivendo um momento como o povo de Deus vivia. Cativeiro, desolação, destruição, quer seja na vida familiar, ou financeira, ou saúde, ou ministerial, ou espiritual. E você precisa ver Deus restaurando, Deus libertando, Deus transformando. Deus está dizendo para você, se posicione, se alinhe aos meus propósitos, pague o preço, sacrifique o seu eu, obedeça à voz do Senhor. Você certamente será honrado por Ele, Ele vai te responder como respondeu a Daniel, em nome de Jesus. Amém? Queridos, se inscrevam no canal, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas. Ative o sino para que você fique atento e atenta aos nossos vídeos e também no ao vivo, amém? Que a partir de hoje, todo dia à noite, nós estaremos entrando ao vivo a partir das 22 horas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.